Bem, como eu já falei anteriormente, eu fui desafiado por um dos meus seguidores a dar uma dica matadora de vendas. Aquelas dicas que eu só dou durante os meus cursos de vendas, a mentoria de vendas ou o coach de vendas. Mas não era uma dica qualquer, ele me pediu uma dica daquelas que fossem impactantes para os seguidores, né, os vendedores que me seguem nas redes sociais, para que eles pudessem aplicar imediatamente e pudessem conseguir aumentar as suas vendas e conseguissem aumentar os seus resultados. Como eu sou movido a desafios e acredito que todo vendedor de sucesso também seja movido a desafios, eu resolvi topar esse desafio. E eu não vou dar só uma dica, eu vou dar 21 dicas durante 21 dias. A cada dia eu vou soltar uma dica diferente, levando desde o processo, desde a parte inicial do processo, iniciando na contratação, na busca de uma recolocação no mercado de trabalho, até o fechamento e a pós-venda das suas vendas. Então eu vou dar uma dica, 21 dicas completas. Dividi o projeto em 7 áreas, tá? E dentro dessas 7 áreas, cada área eu vou dar uma dica, beleza? O objetivo dessas dicas, pessoal, é nortear as pessoas que atuam com vendas. Venda de uma forma geral, tá? Venda de varejo, venda de loja, venda de visita, venda de insumos, venda de qualquer tipo de produto ou serviço. Então, o meu objetivo é que cada dica dessa você acompanhe, em cada dica dessa você literalmente aplique no seu negócio e em cada dica dessa você consiga ter um aumento de vendas, ok? A primeira dica que eu vou dar hoje, então, é para vendedores que estão à procura de A primeira dica que eu vou dar, então, nesse projeto é para aqueles vendedores que estão desempregados, tá? Ou até mesmo para aquele vendedor que está trabalhando, mas que quer buscar um outro trabalho, uma outra recolocação, quer buscar uma outra posição de vendas, é óbvio, né? Então, a minha dica hoje para vocês, tá? E ela foi baseada em quê? Depois de ler centenas e centenas de currículos de vendedores que estão buscando, né, participar de uma seleção, buscando participar de uma vaga para ser vendedores das empresas que eu literalmente dou consultoria e assessoria, eu cheguei à seguinte conclusão. Existe uma dificuldade muito grande dos vendedores de montar um bom currículo. E você sabe que o currículo ele é a primeira parte de um recrutamento de seleção. Se você não passa literalmente pela peneira da leitura do currículo, você não consegue a sua entrevista. Então, e a maioria dos currículos que a gente lê, literalmente eles não agregam, não te despertam nenhum valor, não despertam de você nenhuma curiosidade para chamar o vendedor para uma entrevista. E muito vendedor bom, muito vendedor de potencial fica para trás nesse ponto. Então, a primeira dica eu quero dar para você. Você que está buscando uma colocação no mercado e que é um cara que tem potencial. Vamos lá? Então a primeira dica para você é: monte um currículo de resultados. O que eu chamo de currículo de resultados? O currículo de resultado é simples. Você vai colocar no seu currículo as empresas que você trabalhou, tá? E vai fazer um comparativo em cada empresa, em cada vaga que você participou, em cada posto que você trabalhou, você vai fazer um comparativo do antes e do depois que você teve lá. Então, como é que era a região, como é que era o mercado, quanto que a empresa vendia naquela situação. Se você não quiser informar valores, você pode informar, olha, quando eu dei para essa empresa, quando eu fui contratado, eu peguei a região tal e na região tal eu aumentei 20%, eu aumentei 15% da venda, consegui introduzir o mix lá, o mix de produto era 2 ou 3 produtos, eu consegui inserir mais 5 ou 6 produtos, aumentei o faturamento em 30%, prospectei novos clientes, a carteira de clientes quando eu cheguei tinha 10 clientes, quando eu saí ela tinha 30, a minha inadimplência na região antes era de 1%, quando eu saí era de 0,5%. Isso é um currículo de resultados, isso mostra qual foi o trabalho que você realizou e que você executou. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Isso vai chamar a atenção do contratante, da pessoa que está lendo o seu currículo, porque ele está vendo que você fez o resultado. Isso é fundamental,
fundamental. E se o seu currículo for bom, eu vou te dar direito a uma entrevista de 5 minutos, tá? Quando eu falo que eu vou te dar o direito, eu estou falando da pessoa que está contratando. O currículo ele serve para você chamar a atenção de quem está te contratando, para te dar uma oportunidade para você participar de uma entrevista. O currículo serve para que você consiga uma oportunidade de uma entrevista, por isso que ele tem que chamar a atenção. Então, quando você faz um currículo de resultados, você literalmente mostra para a pessoa que está ali no seu currículo, por que ele deve te chamar para fazer uma entrevista. No mínimo, ele vai ficar curioso para saber como que você conseguiu aqueles números. E é claro, não minta nos números, coloque os números reais, os números que você fez, ok? Porque é muito complicado quando você pega mentira numa entrevista. Olha, e as pessoas conseguem pegar, tá? Não acho que você engana as pessoas, não. Segunda coisa, jamais mande um currículo para uma vaga que você não tem o pré-requisito. Recrutadores odeiam perder tempo lendo currículo de uma pessoa que não se encaixa na vaga. Eu já ouvi comentário assim, poxa, esse povo não sabe ler, não viu que a vaga exige isso, isso e isso, esse cara aqui não tem. Eu já presenciei esse tipo de comentário em alguns processos seletivos que eu vi por aí. Então, não fica naquela esperança que eu vou mandar o currículo para o recrutador e ele vai ler, puxa vida, olha, sabe aquela outra área que está precisando de uma pessoa? Olha, achei a pessoa para isso. Cara, isso não acontece. É raro quando isso acontece. É muito raro. Então, não corra esse risco desnecessário. Sabe por quê? Porque se o seu currículo não atende, normalmente ele vai para o lixo. Se o seu currículo não atende o mínimo do pré-requisito, não vale a pena você se arriscar, tá? Bom, você mandou seu currículo, ele foi aprovado, você foi chamado para uma entrevista, e agora? Como é que eu faço com a entrevista? Vamos lá. Primeiro, prepare-se para a entrevista. Estude a empresa, entra no Google, procura saber, vai no site da empresa, vê quais são os valores, missão, visão, procura saber quem são os principais clientes, quais são os produtos que aquela empresa vende, ou quais são os serviços que aquela empresa vende, como ele comercializa aqueles produtos, quais são as regiões que ele trabalha, tá? Entenda, estude aquela empresa, se prepare, porque durante a entrevista, normalmente os recrutadores viram para você e falam assim, você quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento de você perguntar coisas que você viu no site, para que você confirme e mostre que você fez o dever de casa. Porque duas coisas são importantes nesse momento. A primeira coisa que é importante nesse momento é, se você fizer um estudo sobre a empresa, muito provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Você vai ver que às vezes o emprego não encaixa, é um produto que você não gosta, é uma forma de trabalho que às vezes você não vai conseguir dar resultado, e muitas vezes você pode até desistir. Não desistiu? Foi lá? Foi. Segunda coisa, você vai mostrar que você se preparou para a entrevista. Ou seja, você levou a sério e você está ali buscando realmente se vender para o contratante, para o recrutador. Ok? Então ele vai, quando você mostra perguntas, quando você faz perguntas, você se mostra interessado, e é muito importante. Uma terceira pergunta, um terceiro item, que é uma pergunta que eu particularmente costumo fazer muito quando eu estou fazendo entrevista com vendedores, eu sempre pergunto assim para eles, essa empresa tal aqui que você saiu, você ficou lá tanto tempo, legal, por que você se desligou dela? Olha, a maioria das respostas são assim, foi corte de gastos, fechou a região, a empresa passou por um processo financeiro difícil, um monte de desculpa. Ora, vamos lá e vem cá. Você concorda comigo que quem entrega resultado não frequenta a lista de demissão, nem de corte? Então, quando você fala que você foi cortado porque a empresa estava reduzindo custo, meu amigo, você está falando que você não estava entregando resultado. É preferível você falar, olha, não deu certo, eu briguei com o cara, discuti porque eles fizeram uma coisa que não foi legal, eu não me adaptei, eu não consegui vender, eu não consegui trabalhar na região. É melhor você falar a verdade, porque quando você fala a verdade, o recrutador entende que você tem uma coisa chamada autorresponsabilidade e que pelo menos com aquela passagem você aprendeu alguma coisa e que você vai fazer bem diferente.
Tá? Não estou sendo aqui politicamente correto, não. Estou te contando o que acontece muitas vezes por trás de um recrutamento que ninguém até hoje talvez tenha te contado, ok? Então, fala a verdade. Por pior que ela seja, fala a verdade, tá? Porque tem empresa que liga para outra para perguntar. Aí aqui, eu estou contratando o fulano e ele trabalhou, aí você pode me dar referência dele? Aí você fala uma coisa na entrevista e o recrutador descobre outra coisa na hora que está checando e validando seu currículo. É muito complicado. Então, não cometa esse risco, beleza? Por fim, fique calmo na entrevista, tá? Se você ficar nervoso, que é normal, faça exercício de respiração, inspire contando de 1 até 4, expire contando de 1 até 4, inspire contando de 1 até 4, expire contando de 1 até 4. Esse é um exercício que vai te acalmar. Para quê? Para que a hora que você entre para fazer a sua entrevista, você está calmo, tranquilo e sereno, tá? Essa dica ela é muito importante para você, exatamente por causa dessa questão que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Ok? Então essa foi a primeira dica do desafio de 21 dicas em 21 dias. Tenho certeza que essa dica vai te ajudar muito a conseguir uma colocação ou até uma recolocação, pois isso já foi testado e aprovado por muitas pessoas. Amanhã eu estou colocando a dica número 2. Me acompanha aí, tá? Se você gostou da dica, dê um joinha para mim, curte, compartilhe, passe para os seus amigos, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está precisando de dicas preciosas como esta. Afinal de contas, vender não é para amadores. Ok? Um abraço do coach.